dia fugiu como emblema de vergonha e dor, mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário brilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu. Meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele doar uma parte da glória que tem. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, Jesus. Louvado e agradecidos em nome do Senhor. Amém? Pode sentar, que a palavra pode chegar na Graças a Deus, igreja. Amém. Irmãos, continuando nosso estudo sobre a doutrina da salvação, nós começamos a semana passada sobre a santificação, né?
E nós vimos que a palavra santo no hebraico é kadosh, no grego é ágios, que significa separado, né? Nós vimos isso a semana passada. É a separação de algo por Deus para o seu uso. Santificação significa isso, tem também sentido. Separação, né, por Deus de algo para o seu uso, né? Separado para um propósito exclusivo de Deus. Mas separar alguma coisa para Deus, para o seu uso, o seu serviço a Deus, essa separação nas Escrituras, né, se refere tanto a pessoas como objetos, né? No Antigo Testamento, Deus separava alguns objetos, né, santificava para o uso, né, da sua adoração. Vamos ver Êxodo 40. Mostrar aqui os irmãos abrissem Êxodo 40, né? Do versículo 10 ao 13, amém? Para a gente entender um pouco sobre essa palavra santo. Êxodo capítulo 40, versículo 10 ao 13. Amém. Ungiram também o altar do holocausto e todos os seus utensílios e santificaram. Santificaram o altar e o altar será santificado. Então ungiram a pia e a sua base e a santificaram e chegar a Arão e seus filhos à porta da tenda da revelação e os lavarás. Amém. Lavarás com água. Amém. Meus irmãos, no verso 9 diz assim: unja com óleo da unção o tabernáculo e tudo que nele há, consagre-o. A palavra santificar, santo, também tem um sentido de consagração. Consagre e com ele tudo que lhe pertence será sagrado, ou alguma linguagem de santo. A minha linguagem aqui é em vez de sagrado, mas tudo bem de sentido. Depois unge o altar do holocausto e todos os seus utensílios, consagre o altar, e ele será santíssimo. Amém? Unja também a bacia com a sua base e consagre. Tragarão os seus filhos na entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Ou seja, a palavra santo, amados, tem esse sentido de separar algo para um uso exclusivo de Deus. Pode ser pessoas, ou no Antigo Testamento também, aqui nós vimos parte do tabernáculo, né? E dos objetos dos tabernáculos do tabernáculo que tinha ali dentro, que era consagrado, santificado para o uso exclusivo de Deus. Então a palavra santo tem esse sentido, amém? De separar algo, né, por Deus para o seu uso. Separar algo por Deus com um propósito exclusivo de Deus, de servir a Deus. Amém? Está dando para compreender, amados? Né? É diferente do que muitas pessoas acham sobre a palavra santo, né? Agora nós vamos ter santificação depois, né? E é o que nós temos que cada dia mais buscar essa santificação como cristãos, né? Vamos ver Êxodo 19, 23, para a gente entender melhor um pouco. Êxodo capítulo 19, verso 23.
certo aqui. Então, eu boto. Então Moisés disse ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marque limites ao redor do monte e consagre. O decálogo santo, é uma linguagem que diz isso. A palavra consagrar e santo tem o mesmo sentido, amém? Vamos ver Esdras, capítulo 8, verso 28. Esdras, capítulo 8, verso 28. Isso. Esdras, capítulo 8, verso 28. Esdras. Capítulo 8, verso 28. Depois, segunda crônica. Isso. Primeira crônica. Capítulo 8 é nosso. Isso. 8, verso 8, versículo 28. Esdras, capítulo 8, versículo 28. Esdras 8, verso 28. Então eu lhes disse: vocês são santos ao Senhor, e santos são estes objetos, bem como esta prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus dos seus pais. Amém, amados? Amém. Então a palavra santo, amados, ela pode ser algo separado para Deus, tanto um objeto, né, como uma pessoa, né, para o serviço de Deus, né? Vamos ver 1 Pedro 3,15 agora. 1 Pedro 3,15. Amém. Amém. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estai sempre preparados para receber-lhes com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão de esperança que há em vós. Amém? Aqui está falando sobre o crente, né, de se santificar, né, ao Senhor. Vamos ver 2 Timóteo 12, 21, amados. 2 Timóteo capítulo 12, verso 21. Capítulo 12, versículo 21, então, por favor. Isso, capítulo 12, versículo 21. Se alguém se purificar dessas coisas, será instrumento para propósitos especiais, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Amém? Então, irmãos, mais uma vez reforçando, né, a palavra santo significa a separação de algo por Deus para o seu uso. É um termo mais simples das irmãs falar, amém? Separação, né, de algo por Deus para o seu uso. Essa separação no Antigo Testamento se referia tanto aos objetos do tabernáculo, ou aquilo que Deus separava para o seu uso, como pessoas. Amém? Então, amados, essa palavra sempre contém a ideia, amados, de diferença e de separação.
No começo da nossa vida cristã, né, logo no começo, houve diversos atos de Deus, né? Qual foi esses atos de Deus? Primeiro, a chamada ao Evangelho, né? A chamada eficaz. Quando nós ouvimos o Evangelho do Senhor, né, o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, né? Essa foi a primeira ação que houve. Houve a regeneração, por intermédio do qual Deus nos concedeu uma nova vida, uma nova natureza. Depois vem a justificação, né, que por meio da fé em Jesus Cristo, da qual Deus nos deu o direito legal de estarmos diante dele e sermos considerados justos, não por nossa justiça, mas pela justiça de Cristo. Nós recebemos a adoção, tudo isso é doutrina da salvação, pela qual Deus nos torna membro de sua família. Houve a nossa conversão, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e confiamos em Cristo, cremos nele. E, amados, mas tem algo, amados, que Deus trabalha conosco. Tudo isso aqui que eu falei foi atos de Deus na nossa vida. Agora, a santificação é o trabalhar de Deus conosco na nossa vida. Foi que eu estava falando aqui, né? Que o que é que eu estava falando aqui? É que a salvação ela é monergista. O que significa isso? É Deus que salva o homem. Amém? Mas já a santificação, amado, ela é sinergista. O que significa isso? O homem coopera com Deus para a santificação. Amém? Amém. Tem a parte de Deus, mas tem a parte do homem. Tá certo? Então, amados, agora nós chegamos a uma parte da aplicação da redenção, né? A aplicação da redenção é a santificação. E essa santificação, como eu falei aqui, é uma obra progressiva, amém? Amém. E continuará por toda a nossa vida aqui na terra. É o progressivo que Deus vai trabalhando na vida do salvo, do regenerado, do eleito, e isso vai durar toda a nossa vida. Vai ser essa mudança que começou na regeneração. Quando nós recebemos uma natureza, uma nova natureza, o cristão genuíno ele vai começar por esse processo de transformação, né, como nós vimos a semana passada. E também é uma obra, mas do qual Deus e o homem cooperam, cada um desempenha papéis distintos. É importante nós entendermos isso, né? Porque tem muitas pessoas que acham que tudo vai ser Deus que vai fazer. A gente crê nisso na salvação. Agora, na santificação, meu irmão, nós temos que buscar. Deus vai dar os meios de graça, como nós vamos ver aqui. Mas o homem tem a parte de Deus. Tem a santificação posicional, que é aquela que nós conquistamos quando nós cremos, nos convertemos. Somos declarados santos diante de Deus. Mas tem a santificação que é progressiva, que é esse desenrolar da nossa vida do dia a dia, do qual Deus conosco, Deus vai trabalhando na nossa vida e a gente também dando lugar à obra do Espírito Santo, e aí nós vamos desenvolvendo essa santificação. Então, amado, essa parte da aplicação da redenção, ela é chamada santificação. Nós vimos que é uma obra progressiva da parte de Deus e do homem, que nos torna cada vez mais livres do pecado e semelhante a Cristo em nossa vida presente. Então a santificação é algo contínuo que vai durar toda a nossa vida cristã, até a volta de Cristo, até o Senhor nos chamar, né? E o curso normal da vida de um cristão envolve contínuo crescimento na santificação. É algo normal da vida do crente, mas ele tem que ter esse desenvolvimento. Não tem como um crente ficar emperrado, paralisado. Porque ele está, meu irmão, ele foi eleito e escolhido para isso. Fomos eleitos para a santificação, para essa mudança, para esse algo progressivo, de dia a dia, ano em ano, até a volta de Cristo, né? Deus trabalhando na nossa vida e a gente cooperando com Deus para esse crescimento e essa mudança
no nosso caráter, para que nós cada dia mais vamos nos transformando, né, na semelhança do caráter de Cristo. Não é algo que nós vamos alcançar a perfeição aqui, né? Aqui nós não vamos alcançar, mas é algo que vai ter. Então não tem como um camarada dizer: eu sou um cristão, eu me converti a Jesus Cristo, eu aceitei Cristo, estou 20 anos dentro da igreja, mas nada mudou na minha vida. Não tem como, amados. Não tem como. É aí onde as pessoas se enganam sobre perda de salvação. Na realidade, tem pessoas que nunca foram salvas. Tem pessoas que nunca foram regeneradas. Tem pessoas que nunca foram convencidas pelo Espírito Santo. Então é isso que nós precisamos entender, né? Então a santificação é a obra contínua de Deus na vida do crente, do salvo. É uma obra progressiva da parte de Deus e do homem, pela qual a condição moral da pessoa salva é moldada à semelhança do caráter de Cristo, na vida do crente e na vida do salvo. E essa mudança é real, mas não é algo ilusório, não. É algo real mesmo, né? Se você for olhar a sua vida, ou for olhar a minha vida, né? Nós continuamos aí, nós temos vários tempos, mas mudou bastante coisa. Não mudou bastante coisa na sua vida? Na minha vida mudou bastante coisa. Tem coisa ainda que Deus está trabalhando, né? Porque é algo progressivo, até a volta dele, né? E como eu falei aqui, quando nós nos convertemos, nós somos regenerados, nós recebemos uma nova natureza, mas a velha natureza ainda habita em nós, né? Então, também tem uma obra do crente, do crente, não é Deus, dele, do crente, fazer morrer dia a dia essa velha natureza. E é algo que é conosco, amados. É Deus que efetua em nós o querer realizar, mas também tem a nossa parte nesse lado aí. Nós vamos ver isso, é algo que é trabalhado com Deus, né? Vamos nos lembrar, vamos ver 1 Coríntios 1:2, amados. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. Coríntios 1:2, alguém vê também Efésios 1. Amém? Um vê 1 Coríntios 1:2 e o outro vê Efésios 1:1. Amém? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém? Então, no momento que nós cremos a Deus, cremos em Deus, nós iniciamos esse processo de santificação. Quando inicia esse processo, pastor? No momento que você creu, de verdade. No momento que você se converteu, que você invocou o nome do Senhor, né? Nesse momento que foi algo sincero, foi algo real, algo movido pelo Espírito Santo de Deus, e houve essa regeneração. Daí por diante já começa o processo de santificação na vida do crente genuíno, né? Dessa mudança. Eu sei que na igreja de Corinto tem um bocado de crente que ainda vivia como carnaz. Mas Paulo está advertindo esses crentes para que eles tomem posse da posição que eles tinham em Cristo. Qual é a posição que eles tinham em Cristo? De santo. Então, como santo, eles deveriam viver nesse processo de santificação. E o crente genuíno vai viver nesse processo. Amém? Vamos a Efésios capítulo 1, verso 1. Efésios 1, verso 1. Efésios 1, verso 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Efésio, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Amém?
Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Essa posição de santo nós conquistamos no momento que nós cremos em Cristo. É a posição de todo cristão, amado. Só que essa posição é algo que vai ser também contínuo. Amém? É no momento que crê, mas é algo que não paralisa, é algo que vai caminhar. Vai ter esse crescimento. Né? Nessa caminhada, nós podemos cometer falhas? Podemos. Nessa caminhada, né, pode acontecer alguns empecilhos? Podem. Mas vai continuar, mas vai continuar. O crente ele vai continuar até a volta de Cristo nesse processo de santificação. Se ele realmente é um regenerado. É impossível, meu irmão, ele não andar nesse processo. Inclusive, uma das coisas no qual Paulo reconhecia a eleição do povo lá em Tessalônica, aos Tessalonicenses, é porque Paulo via que eles eram um povo santo, que vivia em santificação. Paulo reconhecia que eles eram eleitos de Deus. Como nós reconhecemos um eleito de Deus? A caminhada desse eleito nesse processo de santificação, dia a dia. Amém? Vamos ver Colossenses 1, verso 2. Colossenses 1, verso 2. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, não é errado a gente chamar o irmão de santo, não. Tem pessoas aí que querem chamar a pessoa de santa, porque eles têm ideia de um santo como um santo da doutrina católica. Porque a doutrina católica, para o camarada ser considerado um santo, meu irmão, tem que ser o Jesus Cristo, que não tem nenhum pecado, que não cometeu nenhum erro. A vida todinha dessa pessoa, ela nunca pecou, nunca teve falha nenhuma, fez algum milagre, aí quando morre é canonizado santo. Mas isso não é a ideia de santo na Bíblia, mas santo na Bíblia não é uma pessoa sem pecado, não é uma pessoa que não tem falha nenhuma, não é uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa que creu em Cristo, que foi regenerado, mas que vai caminhando nesse crescimento contínuo dia a dia com Deus, né? Dia a dia vai caminhando com Deus, né? Tem ainda a sua natureza, a natureza velha tentando, Paulo disse que há uma luta entre a nova e a velha natureza. Todo cristão passa por essa luta. Todo cristão passa por esse conflito. Um perdido passa? Não. O perdido só tem uma natureza. Por isso o perdido peca, meu irmão. A consciência dele não pesa. Para ele está tudo certo. Para ele está tudo normal. Né? Por quê? Porque não há essa luta mais da nova natureza com a velha, diferente do crente. O crente, meu irmão, a gente tem os conflitos nossos. Nós temos conflito. Né? E o Espírito Santo que habita em nós, meu irmão, ele fala aos nossos corações, na nossa mente, né? E a gente vê realmente quando a gente comete algo que não agradou a Deus e fica aquela coisa martelando na nossa mente, e quando a gente não se ajeitar, meu irmão, o negócio pega. Por que isso? Porque nós realmente somos santos, amados. Nós estamos lutando contra o pecado. O ímpio não luta contra o pecado. O ímpio ele é escravo do pecado. Ele vive para satisfazer a sua natureza caída, diferente do crente. E apesar de pecar, meu irmão, há um conflito, há uma luta, porque ele tem a nova natureza dele. E ele vai andar nesse processo de santificação. Amém? Mas não para compreender, irmãos, pode falar. O pastor, como aqui em Gálatas 5:17, onde está dizendo que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Aí diz: andar no espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. A consciência ou o desejo da carne. Andar no espírito. O que é andar no espírito?
Porque andar no Espírito, oi? Viver pela palavra. Viver pela palavra e ser governado pelo Espírito Santo. Deixar o Espírito Santo nos governar. Né? O Espírito Santo ele é ele que nos governa, ele que nos guia. Então isso é andar no Espírito e jamais nós vamos satisfazer, né, a concupiscência ou o desejo da carne. Amém, amados? Só para compreender, né? Eu estou voltando, amados, esse assunto de santificação, porque é uma coisa que eu acho necessária, meu irmão, sobre a doutrina da salvação. Porque, meu irmão, existem dois extremos. Existe aquele extremo das pessoas que acham que eles só são salvos, né? Vocês forem perfeitos, guardar um monte de lei e tal, isso aqui, mas existe aquele outro extremo também. Daquelas pessoas que eu sou salvo, eu posso viver a vida que eu quiser, do jeito que eu quiser, porque Cristo já pagou pelos meus pecados, mas não é bem assim, amado. Não é bem assim, né? A fé, ela não vem só. A fé nos leva, mas a andar no caminho do Senhor. A fé nos leva a boas obras, né? A fé nos leva a obediência a Deus. A fé genuína salvadora é assim. Ela nunca vem só, né? E outra coisa, mas como eu estou falando isso aqui aos irmãos, né? Eu não vou entrar nesse assunto não, mas tem uns camaradas aí, discípulo de um camarada há muitos anos que ele morreu, e ele, os irmãos sabem quem é, e ele ensinava uma falsa graça às pessoas. E hoje os discípulos dele estavam lá espalhados. E era uma graça do qual que o camarada é salvo de qualquer maneira. Entendeu? Depois que ele crê em Cristo, ele pode andar do jeito que for. Né? Eu vi o camarada até falando assim, ele falou comigo, disse, o homem pode se prostituir, pode estar dentro de um prostíbulo, mas se ele creu em Cristo, ele é salvo. Mas não tem nada a ver, mas porque existe santificação. O crente genuíno, mas ele passa por esse processo de santificação. Né? Ele passa por mudança, houve uma nova natureza na vida dessa pessoa. Então ele não vai viver mais como ele vivia antigamente. Né? E o apóstolo Paulo diz, aquele que mentir não minta mais, aquele que rouba não roube mais. Né? Por quê? Porque houve essa mudança. Né? Apesar de haver essa luta da carne contra o espírito, da natureza velha, da natureza pecaminosa contra a natureza espiritual. Amém? Então, mas santificação, ele tem um começo, né, definido na regeneração, né? Uma mudança moral definida ocorreu em nossa vida no momento da regeneração, né? Isso mostra lá em Tito 3,5. Tito 3,5 diz, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, mediante um lavar renovador, né? Lavar renovador e restaurador do Espírito Santo. Entendeu? Houve uma regeneração, houve um lavar, né? Houve um lavar nesse momento da regeneração. E uma vez nascido de novo, uma vez que nós tivemos esse novo nascimento, não podemos continuar pecando como hábito, né? Ou como um padrão de vida. Por quê? Porque o poder da nova natureza espiritual em nós impede-nos de rendermos, de nós estarmos rendidos a uma vida da prática do pecado. Nós temos que entender que na regeneração Deus nos libertou da escravidão do pecado. O Espírito de Deus fez essa obra, amados. Antes nós éramos escravos, antes nós não podíamos resistir. Antes nós andávamos segundo a nossa natureza. O Efésios 2 mostra isso. Segundo o curso desse mundo, o curso do diabo, o curso da nossa natureza caída, mas depois de regenerado, amados, que o Espírito Santo habita no crente, né? O poder dessa nova vida espiritual em nós impede-nos de nós rendermos a uma vida na prática do pecado. Nós vamos isso lá em 1 João 3,9. Vamos dar uma olhada. 1 João 3, verso 9. 1 João, capítulo 3, verso 9.
aquele que é nascido, aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, vamos pensando embaixo. porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Amém? 1 João 3,9, né? Essa linguagem diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, não vive na prática, no ato, né? Porque a semente de Deus permanece nele. Essa semente, alguns dizem que é a habitação do Espírito Santo, ou seja, a nova natureza, nós somos regenerados. Ele não pode estar na prática do pecado, porque é nascido de Deus. Houve um novo nascimento, amados. Esse novo nascimento é o quê? Uma nova natureza, né? Amém? Amém. Então, na regeneração, o crente passou a ter uma nova natureza, porque se alguém está completamente na carne, de modo que não há nenhuma evidência de mudança de sua natureza, esse indivíduo não teve um novo nascimento. Como nós sabemos se as pessoas são salvas ou não? É só olhar se houve mudança de vida. Teve mudança de vida, mas está 10 anos dentro da igreja, 20 anos, 30 anos, morre. Nunca houve mudança. Nenhuma mudança, não pode, mas tem que haver. Tem que haver mudanças. Tem que haver mudanças na vida do cristão. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Pastor, nosso próprio Salvador, Cristo, há uma passagem onde ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz diariamente e siga. Eu creio que faz total sentido acerca desse assunto também, onde ele exorta que aquele que quiser seguir a ele tem que negar a si próprio, quer dizer, o seu desejo, o seu modo de viver, quer dizer, tem que ter mudança. Tem que haver renúncia e mudança, né? Renúncia, né? Perfeito, irmão, com certeza, né? Então, se alguém faz uma profissão de fé e não há mudança real no dia a dia, no processo de santificação, provavelmente essa profissão de fé é falsa, pois é impossível uma pessoa regenerada permanecer não mudando. É impossível, amados, uma pessoa regenerada permanecer não mudando, né? Porque a santificação tem um começo definido na regeneração. E essa mudança moral é o primeiro estágio na santificação. Nesse sentido, amados, há uma coincidência entre a regeneração e a santificação, porque essa mudança moral é realmente uma parte da regeneração, né? Então essa pessoa, né, esse passo inicial de santificação envolve uma ruptura definitiva com o pecado, né? E bem como o amor ao pecado, para o cristão não seja mais regido nem dominado pelo pecado. O pecado ele não pode mais ser o Senhor na vida do crente. Porque, pastor, o crente foi liberto, amados. Houve uma libertação. Romanos 6, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Querida esposa, permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante de modo nenhum. Né? E aí Paulo vai explicar por quê. Né? E uma das coisas é o quê? Que nós tivemos esse novo nascimento, amados. Houve uma regeneração, houve uma mudança na nossa natureza. Né? E você sabe disso. Que em determinado lugar, se você gostava de ir, hoje você não gosta mais, você não se sente bem. Tem coisas que você falava, fazia, né? Você não faz mais, né? Tem coisas que ainda você faz, que Deus está trabalhando no seu coração. Eu sei disso na minha vida e na sua vida, porque é um processo. Como um processo, meu irmão, leva tempo, e esse tempo até o fim da nossa vida.
né? Nós não estamos falando de perfeição, né? A santificação completa será na glorificação, aí é diferente. Aí nós vamos ser santos completamente, sem nenhum pecado. Mas enquanto vivemos aqui, meu irmão, vai ter essa luta. Mas o crente vai estar nesse processo, né? Nessa caminhada. Então, mas esse passo inicial de santificação envolve essa ruptura definitiva com o pecado, né? Bem como um amor ao pecado, para que o crente não seja mais regido nem dominado pelo pecado e não mais ame o pecado. Eu não vou ler aqui porque essas coisas nós já vimos na semana passada, nós vimos isso em Romanos 6, 11, 14 e 18, nós vimos isso em Romanos 6, 12, amém? Eu não vou repetir porque eu quero dar uma adiantada, né? Então, e essa santificação, o que é que acontece? Ela aumenta por toda a nossa vida, é algo crescente. É algo crescente. O que quer dizer isso? O crente ele não vai ficar estagnado, amado. Não vai ficar atrofiado. O crente genuíno ele tem desenvolvimento, né? O crente genuíno ele vai desenvolver em santificação. Pode falar. Estava vendo uma frase daquele pastor John MacArthur, né? Ele falando lá que a pessoa que se diz que é cristão, que ele não passa por lutas, o trabalho com a vida dele, ele está equivocado, ele está no lugar errado. Porque o cristão vai passar, como o pastor falando sobre a questão da santificação, é um processo na vida do crente, tem que amadurecer, buscando, né? A dia por dia, sabendo que a salvação ela é o dom de Deus, então já recebeu a salvação. Agora, para desenvolver essa salvação, é uma luta diariamente que ele enfrenta até a volta de Cristo. E quando ele tiver crescer nesse corpo, ele vai estar lutando sempre. Porque a salvação vai nos levar à santificação. A salvação verdadeira leva nos dentro da santificação. Aí ele fala, se a pessoa diz que é cristão e não passa por luta, por aflição, aí é outra coisa, né? Aí as tribulações vêm na vida do cristão, né? Não, isso é uma questão de quê? De crescimento espiritual mesmo. Não, pode ser no sentido de luta do pecado, né? A luta pela santificação. O pecado, a luta. Eu pensei que era a tribulação, né? Que acontece na vida do cristão. Não, a tribulação é uma coisa, é luta mesmo. Sim, a luta amém? Então, ainda que o Novo Testamento fale sobre o começo definitivo da santificação, também há a ver com um processo contínuo por toda a vida do cristão. Embora Paulo diga, né, diga para seus leitores que eles foram libertos do pecado, está lá em Romanos 6,18, Paulo diz que nós somos libertos do pecado no momento que nós cremos em Cristo, e assim como Cristo morreu, nós também morremos e ressuscitamos com Cristo uma nova natureza, e que nós estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, fala em Romanos 6,11, ele todavia reconhece que o pecado permanece na vida deles. Por essa razão, aconselho-os a não deixar reinar e nem se renderem ao pecado. Paulo fala do crente ele lutar contra o pecado. Temos que lutar, amados. Temos que lutar. Como é que se ganha uma batalha contra o diabo? Como é que você ganha? É falando em língua, é pulando, é gritando, é rodopiando, é falando palavras mágicas? Não. Como é que se ganha? Resistindo ao diabo, ele fugirá dele. Tem que resistir. O diabo ele vai tentar, ele tentou Jesus, ele não vai tentar eu, você ou qualquer um. Agora, uma coisa é nós sermos tentados, uma coisa é nós cedermos à tentação. Então, o crente, para que o diabo fuja dele, ele tem que resistir ao diabo, amados. Resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Agora, se o camarada, o diabo tentar a gente for fazer a vontade do diabo, aí, meu irmão, o negócio pega. Né? Por isso o crente vai estar nesse processo de santificação. Portanto, o dever dele como cristão é crescer cada dia mais na santificação, né? Isso nós lemos lá, mas vamos ler de novo. Vamos ler 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18.
E a luta também não só com o diabo, mas também na natureza, né? A nossa natureza, temos que lutar todos os dias. Com guerra. E só quem tem condição de lutar é o crente. O ímpio não tem como, porque ele está escravizado pelo mundo, que é a natureza. Então eu queria mais os 2 copinhos, mas se quiser, pode pegar mais aí, não? Obrigado. Amém? Vamos ver 2 Coríntios 3,18. Amém? E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Somos transformados de glória em glória, né? Eu já expliquei aqui sobre o que é isso. O que é ser transformado de glória em glória? Dia a dia, ano a ano, por toda a nossa vida até a volta de Cristo. Há uma transformação na vida do cristão, né? Uma transformação. Gradativamente, perfeitamente. O que é algo gradativamente? O que é algo gradativamente? É passar etapa por etapa. Isso é a mesma coisa, né? Vai se relacionar aos poucos. Vai pegando fogo. Amém? Eu estava aqui um exemplo acerca do alguém que entra numa academia, né? Que ele não vai pegar e evoluir assim de uma hora para outra completamente. Ele, de pouco a pouco ele vai pegando a forma. E se ele parar, ele volta tudo de novo. Não vê não, o camarada fica fortão, bombadão, treinando, o músculo todo inchado. Quando ele para, ele começa a afinar de novo. E a vida cristã também é assim, né, irmão? Se a gente não continuar, o negócio pega, entendeu? E quando não é cristão é pior, porque a casa foi varrida, mas não está habitada. E a casa varrida, se está habitada, o que é que acontece? Jesus disse isso. Jesus disse que no estado é pior do que o... No estado é pior, porque o demônio que estava naquela pessoa que saiu, meu irmão, volta com mais, se eu não me engano, mais 7, né? Um estágio daquela pessoa é pior do que o primeiro. E volta para o certo, pior do que o primeiro. É dizer, se com um já é uma bagunça, imagina com o certo. Aí com o certo ele faz 8, aqueles que voltam para o certo. Amém, irmão? Deixa eu dar uma adiantadazinha aqui, né? Então, essa santificação, amados, tem o papel de Deus e tem o papel do homem, né? Tem o papel de Deus na nossa vida. Nós também precisamos entender que para nós conseguirmos vencermos o pecado, nós precisamos sermos dependentes de Deus, não só da nossa força. Nós vamos ter que lutar, mas essa luta não é nós lutando sozinhos. Essa luta nós lutamos com Deus. Amém? Por isso que no versículo onde fala resistir ao diabo e fugirá de vós, mas não fica só nessa parte, porque fala assim, sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Primeiramente, a gente se sujeitando a Deus, andando pela palavra do Senhor e Espírito, automaticamente para resistir ao diabo, nós vamos, o Espírito Santo lembra a gente, né, nos dá a direção. Aí eu me sujeito a Deus, automaticamente eu vou ali, resistir ao diabo e ele foge. Eu preciso me sujeitar ao Senhor, viver na presença dele, me enchendo do Espírito Santo, alimentando o meu Espírito. Isso. Vamos ver 1 Tessalonicenses 5, 23, amados. 1 Tessalonicenses 5, 23. Primeiro, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Isso. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma
e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o próprio Deus da paz os santifique em tudo inteiramente. Essa linguagem diz assim, olha, presta atenção, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que é todo o espírito, alma e corpo. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que Deus nos santifica. Ele tem poder para nos santificar completamente, corpo, alma e espírito, né? Aqui está mostrando que Deus nos santificando, mas depois mostra outros textos também que mostram nós também buscando essa santificação, né? Porque é algo que é sinergista, né? O homem trabalha com Deus nesse processo de santificação. Deus inicia, Deus nos ajuda, mas nós também temos que fazer a nossa parte, né? Que nós vamos ver mais na frente, aí buscamos meios de graças para que nós possamos ter uma vida santa, para que nós possamos andar em santificação. Não para a salvação, mas para salvo, né? É salvo se continuar nesse processo, né? Se o camarada viveu uma vida toda torta, troncha, é uma prova de que ele não é salvo. É verdade. Porque uma das evidências da salvação é que ele vai viver em santificação. Por isso a doutrina da santificação faz parte da doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Não existe salvação, mas sem santificação. Porque o próprio autor de Hebreus disse: sem santificação ninguém verá a Deus. A salvação leva à santificação. A salvação leva à santificação. E a graça leva a uma mudança. A graça leva, meu irmão, a uma mudança. Não existe esse negócio de graça que não muda. Que não muda o homem. Não existe essa graça, né? Não existe uma graça que vai levar o homem a viver numa libertinagem. O cara diz: eu sou salvo e aí eu faço o que eu quero, vou para onde eu quero e vivo uma vida toda bagunçada, né? Mas uma vez eu estou dizendo, não é perfeição não, amados. Se a gente olhar um para os outros aqui, cada um nós tem nossas falhas. Mas nós não somos mais escravos do pecado. Você vê que nós não somos mais rendidos, né, ao pecado, né? Mas temos ainda pequenas falhas, né? E Deus está trabalhando no nosso coração. Pode falar, irmão. O pastor, eu sei que assim, não foi para salvação, foi para uma cura, mas ele teve que fazer a parte dele quando um homem de Deus disse que ele fizesse aquele procedimento. O caso de Naamã, quando o homem de Deus, o profeta, ele disse que ele deveria mergulhar 7 vezes no rio para que ele fosse curado da lepra. Quer dizer, ele teve que fazer a parte dele para ele receber aquela cura, mas no nosso caso, através da santificação, Deus ele nos dá a direção, mas nós também precisamos fazer nossa parte, nos esforçar também. É algo sinergista, né? A essa parte do homem e a parte de Deus, né? Vamos dizer Hebreus 12, 5 a 11. Hebreus 12, 5 a 11. Hebreus capítulo 12, do 5 a 11. Amém. Fique à vontade. Como é que diz, vai dizer, essa menina ela tem 1 ano e pouco, né? E ela passou por várias cirurgias. Ela passou quase 6 meses no hospital. Essa bebê, né? A qual a gente sempre, nos cultos de oração, Deus te abençoe. Aqui era orar por essa criança, né? E aí está, né? Aí está a resposta, eu creio, né? É a resposta de oração. Isso aí é Clarinha, que estava por ela, né? Amém. E aí está Clarinha aí, com várias cirurgias Glória a Deus, feitas, mas. glória a Deus. Na verdade, Louvado seja o nome do Senhor, né?
Deus é fiel, né? Glória a Deus. Amém. Amém. O dever nosso é orar, Não é né? verdade? Orarmos e acreditar que Deus tem poder para todas as forças da sua vontade. Amém? Vamos ler Hebreus 12, do 5 ao 11. 5. Ao 11. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco, com os filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmais quando por ele forem repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, vos trata como filho, porque que filho há quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos, além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigir, e nós nos reverenciamos, não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrige, como bem lhes parecia, mas este para nós aproveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nós exercitados por ela. Calma aí. No verso 4 diz que na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige como filho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina ou castiga, alguma linguagem diz isso, a quem ama, e castiga todo aquele que aceita como filho, suportem as dificuldades, recebam como disciplina, Deus trata como filho. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam a nós e o respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai do Espírito, que assim vivemos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhe parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Por que Deus disciplina o crente? Porque, meu irmão, Deus quer que a gente seja santos.
Deus trabalha na vida do crente, muitas vezes, amados. Até castigo acontece na nossa vida, porque Deus está nos disciplinando para que a gente nos torne cada dia mais santo, né? E o verso 11 diz aí: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz o que? Fruto de justiça e paz para aqueles que por eles foram exercitados. Ou seja, Deus trabalha conosco, amados, na nossa santificação. E muitas vezes, como é que Deus trabalha conosco? Nos disciplinando. Como é essa disciplina? Deus pesa a mão nos seus filhos. Coisas ruins às vezes acontecem na vida do crente, para que o crente se volte ao caminho de Deus, para o crente se volte a olhar o autor e consumador da sua fé e volte à santificação. Então Deus tem um método dele de trabalhar, né? É que eu estava dizendo aqui, às vezes nós estamos orando para determinadas pessoas e Deus não está ouvindo a nossa oração não, meu irmão. Por quê? Porque Deus está trabalhando na vida daquela pessoa. E Deus sabe que é daquela forma que Deus vai trazer essa pessoa de volta para Ele e vai fazer com que essa pessoa ande no caminho da santidade. E como é que Deus trabalha? Trabalha da mesma forma de um pai humano que verdadeiramente ama seu filho e disciplina seu filho. O pai que ama o filho de verdade, ele tem que disciplinar o seu filho. Porque se ele não disciplinar seu filho mais tarde vai quebrar a cara, vai ser um bandido. Se não for disciplinado pelo pai, vai ser pela polícia, ou até morto, ou até assassinado. Então Deus trabalha assim, amados. Deus trabalha assim. E muitas vezes você vai para a igreja, não, eu estou passando por isso, eu vou para outra igreja para me livrar dos meus problemas. Mas talvez os problemas que nós estamos passando, amados, é Deus trabalhando na nossa natureza, amados, em nosso coração. Porque é a forma de Deus nos santificar, né? A forma de Deus, ele disse que a gente não deve ficar triste, não como disciplinado por Deus. Por quê? Porque isso é prova que Deus nos ama. Então, mas a santificação é o trabalhar de Deus no homem e o homem com Deus. Porque tem parte, meu irmão, que o homem também tem a sua parte, né? Aqui nós vamos ver Deus trabalhando, mas também tem o papel do homem. Qual é o papel do homem? Vamos ver Romanos 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Capítulo 12, verso 1 e 2. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Paulo aqui está rogando aos irmãos lá na igreja de Roma, né, para que eles não se amoldem aos padrões deste mundo. O crente tem essa parte dele, meu irmão. Não se amolde aos padrões desse mundo. Não se conforme com os padrões desse mundo e não viva da mesma forma que o povo desse mundo vive, né? Como é que o povo do mundo vive? Distante de Deus, na imoralidade, né? Na escravidão do pecado, cometendo coisas, amados, aí que cada dia nós estamos vendo que as pessoas estão mais imorais, a imoralidade tem aumentado, o mundo está uma desgraça, meu irmão.
não está uma desgraça. E o crente ele tem que fazer o quê? Ele não pode se amoldar a esse padrão, ele não deve se conformar, ele não deve ser participante mais desse padrão. E aí o crente tem que fazer o quê? Buscar a santificação. Esse é o papel do crente. É a parte ativa do crente. Tem a parte parcial, que é a parte de Deus no crente, que é Deus que faz. Nós temos que depender de Deus, mas tem a nossa parte. Nós temos que apresentar os nossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus. Nossos corpos amados, não é para ser apresentado para a imundícia do pecado, para a prostituição, para o adultério, para a fornicação, né? Nós temos que usar os nossos corpos como instrumentos de sacrifício agradáveis a Deus, que é o nosso culto racional. Nosso culto racional, mas é quando nós estamos nos santificando. O culto racional, mas é isso. Quando o crente está buscando a santificação, ele está prestando um culto racional a Deus. Amém? Então tem um papel do crente, né? Vamos ver Romanos 8, verso 12 e 13. Romanos 8, versículo 12 e 13. Amém? Amém. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. A irmã pode ler o 14 também. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas os que vivem no padrão da carne, da velha natureza, o que é que vai acontecer com as pessoas? Morrerão. Né? Então, o crente, meu irmão, ele tem que viver uma vida diferente. Ele tem que ter essa parte da santificação do crente. Né? Romanos 6,13. Vamos ver Romanos 6,13. Já vem até o versículo 15 que fala assim, né? Porque não recebeis o espírito de escravidão, para outra vez estáveis em tormento, mas recebeis o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Amém. Quem vai ler agora? Eu. Isso, por favor. Romanos 6,13. Isso. Não deixe que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereça seu corpo como um instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. Amém? Essa é a parte da santificação do crente, né? Vamos ver Colossenses 1, do 9 ao 12. Colossenses capítulo 1, do 9 ao 12. Peraí, deixa eu ver se é Colossenses. Eu acho que eu estou errando aqui a carregar. Deixa eu dar mais uma conferida aqui. O texto que tu leu foi Romanos quanto, não é, Luiz? 6,13. A gente leu Romanos 8,13 ou não? 8,13. Deu também, né? Pronto. Eu vou dar só um pulo aqui, amados, né? Para nós darmos uma adiantada, porque está bem avançada a ordem, eu sei que não vai dar tempo de terminar, né? Então veja só, a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo, não devemos nos moldar com esse mundo. A Bíblia diz que nós temos que fazer morrer dia a dia a nossa velha natureza. O apóstolo Paulo fala uma lista de pecados, está lá em Colossenses, né? Uma lista de pecados, nós temos que fazer morrer esse velho homem dia a dia. Isso é santificação. E nos revestirmos do novo homem, né? Paulo fala sobre isso, né? E nós vemos a parte ativa da santificação, que é a parte que eu tenho que fazer, não é o Espírito Santo que vai fazer morrer a minha velha natureza, sou eu, amados. Paulo está dizendo, olha, fazer morrer a vossa velha natureza. Eu tenho que fazer. Lógico que o Espírito Santo vai me ajudar nas minhas fraquezas, mas eu tenho a minha parte. Como eu disse aqui, a santificação ela é sinergista. Deus trabalha em conjunto com o homem.
Isso é importante para o camarada não esperar que tudo vai ser Deus. Olha, Deus não vai fazer você resistir ao diabo, você tem que lutar. Não está mandando a gente resistir. Quem tem que resistir ao diabo? Somos nós, não é Deus. Ele não está mandando na sua palavra. Mas tem outra coisa aqui, amados. Deus dá os meios de graça para a santificação. Quais são esses meios de graça, pastor? Primeiro, amados, Deus nos dá o meio de graça através da leitura, meditação e estudo da palavra de Deus. É importante, amados. Cristão, meu irmão, se você quer ser santo, não tem como ser santo se você não gosta de pregação, de estudo, de leitura, de meditação da palavra de Deus. Porque esse é um dos instrumentos no qual Deus nos torna santo. Né? Vamos ver o Salmo 1, verso 2. Salmo 1, verso 2. Se alguém lê João 17. Amém? Salmo 1, verso 2. João 17. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Bem-aventurado, mais que feliz, né? Vamos ver João 17, a oração de Cristo. João 17. Isso. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Tem como o crente ser santificado sem ser pela palavra de Deus? Jesus disse que não. Jesus está orando aí, orando também por seus discípulos, seus apóstolos. Está dizendo: olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É o meio de graça que Deus nos dá, mas para nós sermos santos. Palavra de Deus, meu irmão, é estranho o crente que não gosta de pregação. É estranho o crente que não pega uma Bíblia para ler. É estranho o crente que não gosta de um culto de doutrina, de uma escola bíblica dominical. É estranho o crente, meu irmão, que não suporta ouvir a palavra de Deus. Porque, meu irmão, essa pessoa não vai viver, meu irmão, no caminho de santidade, não. Vai viver na carne. Né? Vamos ver Efésios 5, 26. O apóstolo Paulo dando um conselho aos maridos, que eles têm o papel de ensinar a palavra de Deus às suas esposas, né? Os maridos crentes, né? Os maridos crentes. Efésios 5, 26. Né? Isso. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Amém? Marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pela lavagem da água mediante a palavra. O que é que Paulo está dizendo aqui? O marido, como sacerdote do lar, ele deve, meu irmão, ser aquele camarada que vai ensinar a mulher dele na palavra de Deus para que ela seja santa, purificando ela como pela palavra, pela lavagem da palavra, porque a palavra de Deus tem poder para santificar. A palavra de Deus tem poder para santificar. Amém, amados? Amém. A palavra de Deus é a espada do Espírito, que fala lá em Efésios 6:17. Uma espada, ela serve para quê? A espada é a única arma, mas que ela serve tanto para defesa como ataque contra o Satanás, contra o inimigo. Como é que o crente vence as tentações? Como Jesus venceu as tentações no deserto? Através de quê? Da palavra de Deus. E de Satanás está escrito. Satanás está escrito. Satanás está escrito. Então, meus irmãos, o diabo, e eu vou encerrar aqui, né? Por isso Satanás tem investido tanto em muitas igrejas
para que nos púlpitos cada dia mais seja menos pregada a palavra de Deus. Meu irmão, como o diabo tem investido, meu irmão? Como o diabo tem investido aí nas igrejas, amadas, para tirar a palavra de Deus do mundo. Tem igrejas aí que já não tem escola bíblica dominical, tem igrejas aí que não tem mais culto de doutrina, tem igrejas aí que já abandonaram a pregação expositiva da palavra de Deus. Então, amados, tem igrejas aí que não estão pregando mais a mensagem genuína do Evangelho. E não existe santidade e pureza, meu irmão, sem a pregação do Evangelho. Não existe, amados. Então, amados, sem a genuína palavra de Deus, sem a pregação, sem o estudo genuíno da Bíblia Sagrada, Satanás sabe, amados, que não tem como crente se santificar no certamente da palavra, de um dos meios de graça que é a palavra de Deus, amados. Então, amados, o que é que tem acontecido? Satanás tem tentado muitos líderes de igrejas a preencher seus cultos através de modismo da fé, preenchendo tudo. Não tem tempo de ter uma pregação genuína, uma pregação profunda da palavra de Deus, shows, atrações, o entretenimento da fé. O que é isso? Onde eles estão mudando os cultos bíblicos em cultos de produtos de consumo, diversões, shows, atrações, novidade e modismo da fé, para atrair a massa e os fiéis passam a ser tratados como consumidores que buscam o quê? Diversões, espetáculos e linguagem jovem. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa: só tem um meio de um homem, de uma criança, de um jovem entender a palavra de Deus, o Espírito Santo, meu irmão, agir no coração dele. Não tem esse negócio de linguagem jovem, não, meu irmão. Nós não estamos dando, mas a Bíblia não é um livro comum, não. Não é um livro que você vai ali na escola, você usa métodos e as pessoas vão aprender, não. A Bíblia é espiritual, o homem natural, homem aí, meu irmão, é toda a humanidade. Homem, pequeno, grande, mulher, o que for. Só vai compreender a palavra de Deus se o Espírito Santo agir no coração dessa pessoa. A gente pode usar o método que for, meu irmão. Como eram os cultos antigamente, os cultos judaicos, você já procurou saber? Não tem negócio de salinha de criança, não, irmão. Sala de jovens divide a igreja. Hoje esse negócio de socialismo, progressismo, ele quer dividir tudo, até a igreja. Hoje em dia tem igreja que está dividida. Está a igreja tendo um culto aqui, os avós, culto de jovem ali, culto de criança ali. E eu estava vendo uma pesquisa, irmãos, que a maioria desses cultos que tem de crianças é mais brincadeira, de jovens é mais brincadeiras, que eles estão nesses cultos, quando crescerem, jamais eles vão subir para ficar em um culto verdadeiro, para ouvir um sermão bíblico. Eles não vão conseguir, amados. Aqui nós fizemos isso, amados. Tem pessoas de Caruaru aqui, cadê uma criança daquela hoje em dia, um Silaizinho que está, mesmo assim, Silaizinho, eu não sei se subia tanto ali, mas era palhacinho, era isso, era comida, era isso, aí enchia. Mas onde estão essas crianças? Nem está em outras igrejas, nem está em canto nenhum. Porque, meus irmãos, são métodos que as pessoas têm para atrair e encher a igreja. E esses métodos realmente funcionam. Mas a questão é, meu irmão, o diabo sabe disso. E ele sabe que o único meio que tem do crente se fortalecer é através da palavra de Deus. E o estudo bíblico. Você sabe como é que os judeus faziam? Não tinha salinha de criança não, meu irmão. A criança ficava com o pai. O menino aprendia lá. Era assim que era feito. Só que no Ocidente aqui tem esses métodos aí humanos. Isso não funciona, pastor Deus, não. Meu irmão, não tem linguagem jovem, tem linguagem. Existe uma linguagem, só que é a linguagem do Espírito Santo. E o homem natural ele não compreende as coisas de Deus, porque eles são loucura e não pode compreender. E quando não houver uma regeneração, pode ser criança, pode ser jovem, pode ser adulto, pode ser o que for, não vai entender o Evangelho. E entender aqui, amados, eu não estou dizendo que é só compreender algumas coisas, não, é realmente crer, amados. E ter essa mudança, essa regeneração.
através da mensagem poderosa do Evangelho. Satanás sabe disso, amados. E Satanás tem tirado esse meio de graça de muitas igrejas. Porque é jogo de luz, meu irmão. É jogo de fumaça. É atrativo. Meu irmão, se o pessoal paga, meu irmão, com entretenimento e paga caro. O povo hoje em dia quer estar entretido. E é isso que o diabo quer que o povo fique com a mente entretida. Você vê um celular mesmo, você pega o celular e fica vendo vídeo pequeno. Quantas horas você passa vendo esse vídeo? Você passa o dia todo, você dá sono em você, você cansa, duvido. Agora pega a Bíblia para ler. Pega uma mensagem bíblica escrita lá, pronto, no grupo lá que as irmãs têm escutado. Pega um texto grande e bota lá para ver quantas pessoas vai ler. Agora pega um videozinho pequeno para as pessoas ouvirem. Mesmo a pessoa passa o dia todo vendo besteira. A mente distraída, o diabo sabe disso. E o que é que o diabo está fazendo? É o que está acontecendo aí, meu irmão. É escândalo de pastores, escândalo de grandes líderes de Deus, de homens que eram para ser homens de Deus. Pessoas não resistindo ao diabo, o diabo montando e fazendo a farra. Porque, meu irmão, meio de graça, meu irmão, é palavra de Deus, é oração, é um culto bíblico. É um culto bíblico, nós vamos ver essa semana que vem, amados. Meu irmão, não tem como, amados, o crente crescer na graça se não for através do conhecimento da palavra de Deus. Então, meu irmão, crente que não gosta, meu irmão, de Bíblia é complicado. Crente que diz que estudo bíblico deixa crente frio, meu irmão, porque a letra mata, pelo amor de Deus, vai aprender o contexto para saber que letra é essa, que não é o estudo da Bíblia. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo manda crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: errais por não conhecer as Escrituras do poder de Deus. O meu povo erra por falta de conhecimento. A palavra de Deus é a espada do Espírito, amados. E a espada do Espírito é que nos faz atacar o inimigo e nos defender contra o inimigo. A palavra de Deus é essencial, meu irmão. O diabo está tirando isso do meio das igrejas. Cada dia mais as igrejas pedindo de pregação e quando é bíblica, que muitas vezes não é. Cara, lê um texto bíblico lá, fecha a Bíblia e fala o que ele quer. Mexendo com o emocionalismo do povo. Pode falar, João 5,39. João 5,39, examinadas as Escrituras que julgaste nelas a vida eterna, são elas que testificam de mim. Então, amados, tem um meio de graça. A semana que vem nós vamos ver, amados, o que nós passamos aqui. Nós vamos ver palavra, nós vamos ver oração, nós vamos ver culto a Deus, adoração, tudo isso foram os meios que Deus nos deu para que a gente se santifique para a glória do Senhor. Amém?